Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom dia a todas as cidades da região do Vale do Paraíba, sintonizadas no 690 AM da Rádio Clube de Guaratinguetá. Cidade de Aparecida, do prefeito Marciqueira, a cidade de Lorena, do prefeito Fábio Marcondes, a cidade de Guaratinguetá, do prefeito Francisco Carlos e do secretário de Turismo, o Célio, que já está aqui. Ele é o entrevistado de hoje do programa Rolando no Papo. Tem muitos assuntos a serem abordados hoje no programa. Carnaval, Guaratinguetá hoje é uma instância turística. Quais as implicações de se tornar uma instância para o município? Estância, né? Não é instância, não, é estância. Então, todos esses assuntos serão tratados hoje aqui no programa Rolando no Papo, antes que a gente derreta, né? Porque tem grande chance de nós chegarmos derretidos até o final do programa, embora o tempo hoje esteja melhor. Muito calor fazendo por aqui. Guaratinguetá é uma terra muito quente. Então, um bom dia especial a todos vocês. Muito obrigada pela parceria que a gente tem feito nesse período, né? Daqui a pouquinho a gente completa um ano de programa Rolando no Papo, em março, aniversário do nosso programa, a gente completa aí um ano. E eu estou muito satisfeita com a reciprocidade que eu tenho recebido de vocês, com a resposta que eu tenho recebido nas ruas. A audiência do programa só aumenta, então eu só tenho a agradecer o carinho de cada um de vocês. Cláudia Turra Torres já está aqui e ela vai estar lendo daqui a pouquinho a Semana em Dia com a jornalista Cláudia Turra Torres. Logo depois a gente faz a entrevista com o secretário de Turismo, que é pontualíssimo. Viu, doutor Rogério Barbosa? O senhor tem que aprender, viu? O Regis Assumori é pontual. O Célio é pontual. O senhor tem que aprender a ser pontual também. Mas aprende, né? Ele é novo ainda, ele aprende. Após fechar o ano com corte de gastos superior a 1,5 milhões de reais, comparado à última legislatura, a Câmara de Lorena anunciou nesta semana que devolverá mais de 230 mil reais aos cofres municipais. O Legislativo indicou ao Executivo que os recursos sejam utilizados em obras de melhorias e compras de equipamento ao pronto-socorro da cidade. O presidente da Casa ressaltou que a Câmara, este ano, tentará enxugar ainda mais os gastos para, no início de 2015, realizar uma devolução maior ainda. Os professores contratados da Prefeitura de Putim em 2013 reclamam do atraso no pagamento das verbas trabalhistas. De acordo com representantes da categoria, o salário de dezembro, o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dos 3 últimos meses, além de uma multa devido ao atraso do pagamento, ainda não foram pagos. Para uma professora, a prefeitura afirmou estar sem dinheiro e o pagamento será feito apenas no final de janeiro. De acordo com o diretor jurídico da Prefeitura de Putim, Luiz Antônio Gonçalves da Silva, o pagamento da rescisão dos professores só pode ser realizada com verba do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e que deve chegar a partir do dia 10 de janeiro, quando os professores devem receber seus direitos. A Prefeitura de Cruzeiro teve o serviço à população suspensos entre o fim de dezembro e o começo de janeiro, por falta de combustível nos carros da frota. Pacientes que precisavam de consultas e atendimento médico em outras cidades foram prejudicados com a falta de transporte. Além da saúde, outros setores foram afetados com o corte de gastos. Em entrevista à Rede Vanguarda, a secretária de Saúde informou que em novembro de 2013 houve a contenção do orçamento, em decorrência aos gastos extras no combate à epidemia de dengue enfrentada no ano passado. Segundo Márcio Gonçalves, foram priorizados os atendimentos de maior urgência, os demais exames seriam reagendados. Ele lembrou que, apesar da contenção de gastos nas viagens, não foram registrados problemas no abastecimento por falta de pagamento de combustível.
O Plano Multimédico da Funerária Central, dando total assistência nas horas mais difíceis e também com descontos para médicos, hospitais, laboratórios, farmácias e muito mais. Plano Multimédico da Funerária Central. Associe-se também. Telefones: Lorena 3152-2579, Guaratinguetá 3132-1424, em Aparecida 3105-1631, na cidade Potim 3112-2696 e na cidade de Roseira 3646-2777. Plano Multimédico, só da Funerária Central. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Bom, eu estou recebendo ao vivo em cores, no programa Rolando um Papo, o secretário municipal de turismo da cidade de Guaratinguetá, o Célio Leite. E o Célio tem uma participação efetiva, especificamente nesse ano, embora o turismo deixou de ser uma pasta amadora há muito tempo, em função do que as cidades e como as cidades ganham dinheiro com o turismo. As cidades perceberam que o turismo ele deixou de ser para você fazer no seu quintal, passou a ser uma indústria. E hoje, nossa, ô Cláudio, esse barulho aí, preferi ficar com o vento, viu, filha? Parece que tem um trem aqui dentro. Sabe o que é? A gente está precisando de um ventilador, né? Se alguém quiser fazer uma doação, alguma empresa que esteja ouvindo nosso programa quiser fazer uma doação do ventilador, porque a gente emprestou aqui de um companheiro, deu um estresse, hein, Carlos? Nossa Senhora. Quero agradecer também ao Carlos Henrique, que é o nosso técnico, e à Luzia, que dá todo o aporte aqui para o nosso programa, a nossa Lulu. Mas o Célio, ele tem um papel muito importante agora, porque Guaratinguetá vai ser votado na Assembleia Legislativa de São Paulo para Guaratinguetá tornar-se estância turística. Então, o Célio vai explicar quais as implicações do município se tornar estância, e depois a gente vai entrar especificamente num tema que é atualíssimo, que é o Carnaval. Célio, bom dia, muito obrigada pela presença ao vivo e obrigada também por você ser um homem pontual. Bom dia, Adriana, bom dia aos seus ouvintes aí, né? Todos os ouvintes do seu programa Rolando um Papo. É sempre um prazer estar aqui, tá? A gente briga, né, para ser pontual. Na verdade, vim bem correndo, porque eu estava em reunião agora com o prefeito. Mas estamos aí para poder, enfim, levar esse papo agradável. Bom, a estância turística é um título concedido pelo governo do estado de São Paulo. E muito se tentou fazer aqui para Guaratinguetá conseguir esse título de estância turística, e não foi conseguido porque o Serra, o ex-governador de São Paulo, era contrário que houvesse um aumento de prefeituras para receber essa verba do DAD. Então, eu queria que você explicasse, primeiro, quais as implicações de Guaratinguetá tornar-se uma instância turística e quando vai ser votado na Assembleia Legislativa. Bom, estive com o prefeito em São Paulo ontem, inclusive a gente foi na reunião da Precesp, que é a Associação das Prefeituras, Cidades e Estâncias aqui do estado de São Paulo, uma reunião muito agradável, onde foi escolhido o presidente, né, para a próxima gestão aí da Precesp. E a gente bateu um papo lá na Assembleia mesmo. É bem possível que se vote logo nas primeiras sessões, porque a Assembleia está em recesso, né, Adriana? Uhum. Então, é bem possível que no retorno, que eu acredito que seja agora final de janeiro, começo de fevereiro, já nas primeiras sessões já se coloque em pauta a votação para que Guaratinguetá se torne definitivamente, né, com o reconhecimento aí da Assembleia Legislativa, se torne definitivamente uma instância, juntamente com mais outras duas cidades que estão pleiteando também, que merecem, que é Brotas e Olímpia. A gente já tem hoje 67 cidades, municípios no estado de São Paulo que são instâncias ou turísticas, ou balneárias, ou hidrominerais, né? São as classificações que a Secretaria de Turismo do Estado estabelece dependendo do atrativo que aquela cidade tenha, né? Pode ser um balneário, como as praias, todas as cidades litorâneas do estado são, pode ser hidromineral, quando por exemplo, as cidades de Águas de Lindóia, enfim, que tem esse apelo turístico, né, em torno da água e dos benefícios da água. E tem as turísticas, que são aquelas, inclusive as religiosas, que englobam alguma manifestação ou cultural, ou que tem algum apelo festivo, ou que tem algum apelo histórico,
que faz com que ela se torne instância, que é o caso de Guaratinguetá, que é uma instância turística. Então, qual é a real importância, né? O que de fato faz, o que de fato resulta, né, no fato da gente ser classificado como instância turística? No fundo, mais fontes de recursos para que seja investido em infraestrutura turística. Quanto? Em torno Quanto de 6 a 8 milhões por ano, né, para ser investido em benefício do turismo na cidade. Ou seja, 6 a 8 milhões anualmente, não é uma vez só não, é todo ano, para que seja investido em acesso, acessibilidade, informação, no caso a questão da mobilidade, né, para as pessoas se movimentarem na cidade, precisa de placas de sinalização e tudo mais, divulgação do município, agora o DAD, né, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Instâncias, que é quem gerencia esse recurso, ele permite que parte desse recurso possa ser utilizado para divulgação da cidade, embelezamento da cidade, investimentos em atrativos turísticos ou entornos, né, de atrativos turísticos, quando esses são particulares, enfim, toda uma estruturação para que a gente não sofra os problemas que a gente vem sofrendo com o turismo hoje. Por exemplo, todo mundo sabe, todo mundo vê que a região central da cidade de Guaratinguetá, que é uma cidade muito antiga, né, isso não é nenhum demérito, nada disso, é uma questão de construção histórica da cidade, né? É uma cidade antiga e que hoje tem uma série de dificuldades para poder receber o turista que vem aqui. A gente sabe, por exemplo, que há um grande acúmulo aos finais de semana, principalmente de ônibus na região da Matriz, que a questão dos acessos aqui a gente sofre um pouco pelas distâncias que ele tem em relação à mobilidade das pessoas aqui. Então a sinalização ela acaba não satisfazendo na sua totalidade essa questão da mobilidade. Então as pessoas muitas vezes ficam perdidas na cidade sem saber onde chega ao Santuário Frei Galvão, sem saber onde chega ao Gomeral, sem saber onde chega a outros atrativos turísticos que não são só religiosos, e que esse recurso vem para poder ajudar a gente a suprir. Fora o embelezamento da própria cidade, né, que o turista ele sempre guarda na memória aquilo que ele tem de melhor na cidade, que é enfim, o clima agradável que a cidade proporciona para ele. Então são 6 a 8 milhões para serem investidos anualmente no município em prol do turismo. Que Guaratinguetá passa a receber a partir do ano que vem, porque se o projeto vai ser votado agora... Mas há uma discussão, inclusive há uma possibilidade de se receber ainda esse ano. Eu não te dou essa certeza aqui, mas há uma possibilidade de que, se a gente apresentar os projetos, talvez possa receber a partir desse ano. Os recursos advindos do DAD, eles são diretos para a execução de obras e programas. Exato. O que quer dizer que vocês da Secretaria necessariamente têm que elaborar projetos que serão encaminhados e avaliados para que possa vir essa verba, e tem um conselho que vai acompanhar todo o desdobramento, porque Exato. não é aleatório, né? Às vezes a pessoa acha que vai vir o dinheiro e pode gastar, lá vão ter. Tem um conselho que fiscaliza especificamente aquilo que vai ser feito pelo Departamento de Turismo, Exatamente. que é o seu caso. Então, a sua secretaria, você pode falar e afiançar isso melhor que eu. Você saiu de uma cidade que recebe 11 milhões de turistas anualmente, que é a cidade de Aparecida. Sim. Certo? Então você vem para uma cidade em que o turismo está engatinhando, e a gente fazia um trabalho muito, muito amador, né? Era amador o trabalho que se fez em Guaratinguetá há muito tempo. Quer dizer, então você vai ser, como secretário de turismo, vai patentear ou fazer esse divisor de águas no município. Então a sua responsabilidade ela aumenta a partir disso, né, Océlio? Exatamente, é uma responsabilidade tremenda, né, Adriana? E também no seguinte sentido, não só do ponto... Isso que você colocou foi perfeito, né? Não é dinheiro, não é farra do boi, né? Tudo isso assim, é muito vai bem... vir dinheiro, vamos... É muito bem gerenciado. Vamos que vamos, né? Há projetos sendo feitos. Não é só a secretaria que trabalha sozinha nos projetos, é bom que fique claro isso. Tem o Luiz Augusto lá com a Secretaria de Planejamento. Que gerencia, na verdade, esse plano de desenvolvimento da cidade como um todo, e o turismo é uma dessas vertentes de desenvolvimento. Tem o trânsito, né? O trânsito é
há a necessidade do turismo dialogar com o trânsito para que haja essa intervenção. Secretaria de Obras, né, porque uma vez que uma obra saiu do planejamento, ela recebeu o recurso e é executada, daí ela tem que ter todo o controle ali também da Secretaria de Obras. Então toda uma, né, saúde, educação também, tudo envolve turismo. Aliás, eu estava numa reunião hoje, só uma parte que foi muito engraçada, eu, prefeito e o Dr. Marcelo, Dr. Marcelo Meirelles, a gente estava em São Paulo ontem, ele foi com a gente até a Assembleia, né, o Dr. Marcelo, e na ocasião, o Fernando Zupo, que era secretário executivo da Precesp, deixou ontem o cargo, né, inclusive uma pena, porque o Fernando Zupo é muito ativo. Ele aproveitou que boa parte dos prefeitos das cidades e instâncias estavam ali, porque houve eleição ontem, e deu uma cutucada nos prefeitos, dizendo que o turismo é uma matéria transversal em qualquer administração. Ou seja, tudo o que você for fazer na cidade, é importante que o secretário de turismo esteja a par para poder dar o seu pitaco ou colocar ali à disposição algumas das suas ideias para que isso se desenvolva bastante. Inclusive, daí ele falou para os prefeitos, foi muito engraçado, ele falou assim, então envolva o secretário de turismo em boa parte das reuniões que vocês fizerem, né, prefeitos, com todos os secretários. O prefeito virou para o meu lado e falou assim, tem uma amanhã às 9 horas da manhã e você deve estar presente. Era onde eu estava agora, né, a gente estava lá, enfim, discutindo algumas coisas em relação a algumas coisas que têm que ser feitas na cidade, tudo mais, e agradeço o prefeito, inclusive, pela confiança. E é isso mesmo, então não é uma farra do boi do dinheiro, tem que ser um dinheiro muito bem gerenciado e que, na verdade, a responsabilidade está exatamente não só em realizar as obras, mas em trazer para a população uma consciência nova de que esta é uma modalidade econômica. Isso que é mais interessante nisso tudo, porque assim, o investimento do DAD, que é da ordem de 6 a 8 milhões... Aí Célio, só esse investimento aí, eu vou só te interromper, porque a pergunta está na questão do investimento. De 6 a 8 milhões, você falou que tem a possibilidade que o Guaratinguetá já receba esse ano. Mas ela recebe esse valor na íntegra ou seria parcial? Eu não sei. Isso tecnicamente eu não sei te dizer. Tá. Eu não sei te dizer tecnicamente, porque tem um critério técnico dentro do DAD, tem um conselho orçamentário do DAD que, enfim, elabora a distribuição desse dinheiro. Mas, né, no caso, vocês já teriam projetos até para serem encaminhados? Tem projetos para serem encaminhados. Então você não está dormindo no ponto? Não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, a gente faz os projetos têm que existir independente se você está fazendo parte do DAD ou não, porque você tem que ir em busca dos recursos, seja ele privado, público mesmo, pode ser uma emenda parlamentar, né, enfim, um recurso que venha do próprio Ministério do Turismo. Então, o projeto é uma coisa que tem que ter independente de qualquer coisa. É um instrumento que você tem que ter na mão para poder obter recursos, senão você não obtém. Mas eu interrompi justamente quando você falava do envolvimento das pessoas. Sim, então, porque o turismo, eu não me canso de dizer isso, vou dizer isso sempre que precisar. O turismo, ele não é uma atividade pública. Ele envolve o público. Você tem que ter políticas públicas, como essa que a gente está fazendo, de transformar a cidade em instância, para obter os recursos, para infraestruturar a cidade. Mas o turismo, ele é uma atividade privada. Sim. É diferente, por exemplo, de educação. A educação, apesar de existirem escolas particulares, todo o planejamento educacional é feito pelo Estado. O Estado, ele é o gestor da educação, é o gestor da saúde. Entendi. Né? A segurança é a obrigação do Estado. O turismo, ele é uma atividade privada, onde o público existe para fazer com que essa atividade privada se movimente e movimente bem. Para quê? Para gerar renda para o próprio município. Então, assim, quando você tem uma cidade bem estruturada, o investimento privado vem. Sim. Então, assim, quando você tem uma cidade turística bem, o aparato estrutural dela, ele é bem feito, como existem em várias cidades do Brasil, Gramado é uma delas, o investimento privado acontece na ordem de 2, 3, 4 vezes mais do que o investimento público. Que é a taxa de retorno. É a taxa de retorno. Então, por exemplo, uma cidade que investe 6 milhões de reais anualmente em infraestrutura, recebe investimentos turísticos, né, enfim, construção de hotéis, construção de atrativos turísticos, remodelação da cidade, vamos dizer, a questão, eu ouvi uma entrevista outro dia da questão do ânimo do brasileiro em relação
ao país, a si próprio. Isso também acaba motivando a população e fazendo com que isso gere mais renda. Então, assim, um investimento infraestrutural de 6 milhões, ele repercute do ponto de vista do investimento privado 2, 3, até 4 vezes mais. Bom, eu estou ao vivo em cores com o secretário municipal de turismo da cidade de Guaratinguetá, o Célio Leite. Daqui a pouquinho a gente volta. O Plano Multimédico da Funerária Central, dando total assistência nas horas mais difíceis e também com descontos para médicos, hospitais, laboratórios, farmácias e muito mais. Plano Multimédico da Funerária Central. Associe-se também. Telefones: Lorena 3152-2579, Guaratinguetá 3132-1424, em Aparecida 3105-1631, na Cidade Potim 3112-2696 e na Cidade de Roseira 3646-2777. Plano Multimédico, só da Funerária Central. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Bom, eu estou ao vivo em cores com o secretário municipal de turismo da cidade de Guaratinguetá. Antes, tem ouvinte? Antes eu quero só mandar um abraço para todos vocês, né, que estão acompanhando o programa, mas eu quero mandar um abraço para o Marcos José, que foi super carinhoso conosco aqui hoje na rádio pela manhã, falou que está acompanhando, que gosta muito da forma que a gente conduz o programa. Muito obrigada, Marcos. A Maria Taíde, que também é ouvinte assídua desse programa. A Cida, no Bela Vista, fazia tempo que eu não mandava meus abraços. A Célia, a todos vocês, tá? Sintam-se beijados e abraçados ao mesmo tempo. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Ô, Adriana, é o Faísca, tudo bem? Fala, Faísca. Como é que tá você aí? Beleza pura. Eu queria aproveitar, Adriana, já que o Célio Leite está aí com o seu programa, Diga. E é uma pergunta como ouvinte, né? A gente tentou falar com o Célio durante a semana, eu sei que é um rapaz muito ocupado. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre carnaval. Existem umas dúvidas aí que as pessoas estão colocando, né? A respeito das escolas, estamos aguardando a subvenção. Eu gostaria que o Célio desse um parecer para a gente, como que andam os trabalhos junto à UESG e à Secretaria de Turismo, os andamentos, no caso, licitações, o que ele podia adiantar para a gente e a situação das escolas. Eu sei que ainda restam 2 agremiações para terminar a sua certidão, para poder ter a subvenção, direito de lei, né, no caso aí, junto à Receita Federal, que é no caso a Beira Rio e o Acadêmicos do Campo do Gavão. Então eu gostaria que o Célio desse um parecer para a gente, Célio, se você pudesse falar a respeito desse trabalho, como é que andam os trabalhos, e o apoio que eu sei que o turismo vem dando à UESG, que é muito importante essa parceria dentro do carnaval. E a gente procura saber, porque muita gente pergunta para a gente mexe com rádio, querem saber a respeito dessa situação, da parceria. Então, aproveitando esse espaço, Adriana, seu, já com o Célio e Thaís, se pudesse falar alguma coisinha de esclarecimento, principalmente essas pessoas que falam, às vezes até o outro lado, né? Em vez de procurar a notícia correta, já começa a levantar um outro lado que para nós não é bom, principalmente para a cidade de Guaratinguetá. É isso que eu queria saber com vocês aí. Ok, Faísca, obrigada aí pela sucesso no seu trabalho. Participação. Muito obrigada a você. A gente vai falar de carnaval e daí você vai ter o tempo necessário. Não, pode falar então, é que eu queria voltar na questão da instância, dos projetos. Mas você já... Não, vamos, é só uma partezinha aqui para falar, Faísca que está ouvindo a gente lá. Faísca, obrigado aí pelos questionamentos, é sempre bom a gente ter a oportunidade de esclarecer dúvidas e tudo mais. E te pedir desculpa, porque essa semana realmente foi uma semana bem complicada, cara. Eu tenho sempre compromisso aí com vocês da imprensa, com o Faísca, é um batalhador pelo carnaval também. Não, e ele fala de carnaval o ano inteiro, mas né? eu estou à disposição. Que a gente fala de carnaval, a gente tem o jornalismo e tem uma abordagem mais ampla, né? Fala de carnaval nessa época. Faísca, desde que eu me conheço por gente, desde quando eu comecei a entrar no rádio, ele já trabalhava no rádio. Faz 20 anos que eu estou no rádio, ele faz mais tempo que eu, ele já falava de carnaval, então é um grande batalhador pelas questões do carnaval do município de Guaratinguetá e temos que cumprimentá-lo por isso, né? Claro. Que a gente que fica sem dormir, faz loucuras aí pelo carnaval. Então, Faísca, a gente aproveita aí que você participou do programa e está convidado a sempre trazer informações do carnaval às sextas-feiras agora, nesse período, tá? Sinta-se à vontade para vir a esta casa, que também é a sua casa, e daqui a pouquinho o Célio vai falar especificamente de carnaval, tá bom? Não vou fugir da sua pergunta, não.
Mas voltando à questão da estância, eu estava lendo ontem lá para entrevistá-lo que essa verba, a prefeitura deve determinar quais serão os objetos dos convênios a serem elaborados, ou seja, aonde vai ser aplicada a verba. Sim. Então, para a gente até ter noção do alcance dos projetos que têm que ser elaborados. E tem um seguinte, que é o projeto executivo, o nível de detalhamento dele é muito maior, né, Célio? Claro. Não é esses projetos que a gente costumeiramente vê, que as pessoas aceitam, né? Então tem que ter uma elaboração minuciosa até para que se saiba aquilo que vai ser feito. É isso mesmo, Adriana. É para isso que a gente tem que ter as parcerias com essas outras secretarias, né? Então, por exemplo, eu não tenho, a Secretaria de Turismo não é dotada de corpo técnico, por exemplo, de engenharia, para elaborar um projeto, como você disse, minucioso e tudo mais. Para isso a gente tem a Secretaria de Planejamento. Mas não seria o caso de vocês, nesse momento, né, que existe essa mudança, não que a Secretaria de Planejamento não vá assisti-los, mas você tem alguém especificamente até para trabalhar ao seu lado? Não, eu acho desnecessário. Não, eu acho desnecessário. Eu acho que assim, do ponto de vista de gestão, inclusive essa administração está de parabéns em relação a isso. A gestão ela é muito bem organizada. A gente já tem a Secretaria de Planejamento, onde já faz, por exemplo, alguns projetos para a Secretaria, não só de turismo, mas todas elas, né? Por exemplo, a Secretaria de Educação, vamos dar uma ideia aqui. Para poder construir uma creche, reformar uma escola, isso tem que ser via planejamento, porque o planejamento é o órgão, vamos dizer, centralizador do desenvolvimento da cidade. É ele que é responsável pelo plano diretor e tudo mais. Então, a gente já tem esses técnicos à disposição dentro da Secretaria de Planejamento para poder fazer esses trabalhos. E é lá que são, na verdade, assim, geridos todos os convênios, né? Então, assim, por exemplo, medição de uma obra, quando está marcada a medição daquela etapa daquela obra, porque é feito por etapas, né? Então vem o representante do órgão responsável, por exemplo, Caixa Econômica Federal, que é o gestor geralmente dos recursos federais. Então vai acompanhado de um técnico do planejamento para poder fazer a medição, para poder liberar a outra parte do recurso. Mais ou menos assim que funciona. Então a gente já tem essa estrutura técnica montada. A gente deixa de ser a sua secretaria, né? Deixa de ser uma secretaria pobrinha, né? Né? Que tem que ficar com uma verba realmente do orçamento. Próprio, Sério, você não tem dinheiro. Pode ser que você, pessoa física, até seja rico. Imagina, atenção. Mas a sua secretaria, ela é pobrinha. Era, né? Agora vai ser uma secretaria. Então, o que acontece? Realmente há essa dificuldade interna, aliás, a administração, ela pressupõe isso, né? Você gerenciar escassez. E no caso de qualquer prefeitura, né, de Guaratinguetá, há sempre uma escassez de recursos. É verdade. Que fica ali os gestores, na verdade, da questão do planejamento orçamentário, quebram a cabeça para poder, enfim, satisfazer as secretarias da melhor maneira possível, né? Há algumas que são, entre aspas, né, privilegiadas por lei, como é, por exemplo, a educação, que tem que gastar 25%, saúde 15%, educação 25%, que daí dá para você planejar melhor. E o recurso que sobra sempre fica ali sendo disputado entre as secretarias. E quando vocês vão saber se esse dinheiro vai poder vir esse ano para cá? Já tem uma data? Então, a primeira coisa é aprovar o projeto de lei. Aí, a partir do momento em que se aprovou o projeto de lei, aí a gente entra na luta, né? Vamos para São Paulo, vamos fazer visita na Secretaria de Turismo, fazer visita lá para Elizabeth, que é a coordenadora do DAD. Por sinal, uma pessoa muito tecnicamente capaz, e brigar pelos recursos, apresentar os projetos e ver a real viabilidade de se trazer recursos já esse ano. Quando você fala do envolvimento das pessoas, até a primeira vez que eu entrevistei, a gente abordou essa questão aqui, que foi que Guaratinguetá não tinha abraçado o santo que é da cidade, né? A gente vê pessoas que vêm de fora. Também é um fenômeno que acontece muito em Aparecida. Você que mora aqui não vai em Aparecida tão constantemente como você poderia ir, né? Pessoas saem lá não estou fazendo uma comparação, uma analogia, porque não cabe. Mas né? Porque Aparecida é uma cidade que recebe 11 milhões de turistas. A gente tem essa informação.
Mas eu estou falando que Guaratinguetá, Frei Galvão ficou relegado aí. Você perguntava, as pessoas não sabiam. Entendeu? O que era Frei Galvão, se era de comer, se era... O Valdemir Barbosa fez uma... Você lembra disso? Você estava aqui, Carlos? Fez uma pesquisa perguntando para as pessoas, elas não tinham conhecimento. Você acha que agora vocês têm também a função principal de fazer com que os atrativos da cidade pertençam efetivamente às pessoas da cidade, as pessoas saibam quais são o que faz Guaratinguetá, por que Guaratinguetá está virando instância, se alguém foi abordado na rua por um turista, a pessoa vai saber das informações necessárias? Então, essa é a ideia, né? É lógico que isso a gente não vai conseguir fazer de uma hora para outra. Né? Não tem jeito demora, de você... Né? É uma questão que vai sendo absorvida aos poucos pela população. E muito disso, a gente tem que ser claro, muito disso acontece a partir do momento em que as pessoas enxergam a oportunidade de ganhar dinheiro com turismo. Sim, é verdade. Então, a gente tem que ser claro, o objetivo não tem muito de onde escapar. Então, assim, por isso que eu digo, eu escrevi outro dia aí no meu Facebook, apesar de ser um espaço pessoal, fiz questão de esclarecer ali também algumas dúvidas. Eu coloquei isso fiz mais ou menos um relato da importância do DAD, como eu estou fazendo aqui, e coloquei uma frase final lá, que é aquela popular, que o cavalo do turismo está passando arriado por Guaratinguetá. Bem arriado. Quem souber, quem entender essa oportunidade, por isso que o turismo ele acontece muito por mãos privadas, quem entender que isso é uma oportunidade de negócio para poder ganhar dinheiro, gerar emprego e renda, vai se sair bem. Então, assim, já deixo claro aqui isso, né? Quem tiver a oportunidade de poder minimamente começar a se inteirar desta oportunidade que é o turismo aqui em Guaratinguetá, vai começar a ter essa oportunidade em mãos. Isso acontece muito com os guias de turismo aqui, que são assim eternos batalhadores por uma estruturação melhor do turismo. Há hoje em Guaratinguetá, isso já deve ter sido percebido por boa parte das pessoas que estão me ouvindo aqui, empreendimentos em hotelaria que nunca se viu antes. É verdade. Entendeu? Eu já fui inclusive conversar pessoalmente com os gerentes do shopping. Há a intenção do shopping em ampliar o shopping, não só com a intenção de ter uma amplitude mais regional, mas também oferecendo condições para que o visitante possa usufruir daquele espaço ali, entendeu? A região do Gomeral tem crescido absurdamente em relação ao número de visitantes que vão lá usufruir daquele espaço, e existem empresários lá que estão se saindo muito bem. Então é questão de oportunidades, né? Quem tiver eu já falei isso inclusive para várias pessoas aqui, eu falei, olha, talvez para o negócio que você tem, você ainda não percebeu que o turismo seja uma boa oportunidade de negócio. Daí expliquei para a pessoa falou assim, nossa, pior que é verdade mesmo, eu acho que dá para eu ampliar um pouco mais a minha renda trabalhando com turismo. Turismo não é caridade, ninguém vai vir. Quando se falava no carnaval de Guaratinguetá, não, que o pessoal de Guaré é megalomaníaco, né? O pessoal é maluco. Fala assim, não, porque o carnaval, não sei o quê, daí vem gente de lá de Londres, vai comprar. Quer dizer, não vai. Se o carnaval não for um instrumento que a pessoa receba aquilo que foi investido e que ela ganhe com isso, ninguém vai investir, porque ninguém é louco, ninguém joga dinheiro fora. É o exemplo que eu sempre dou de São Luís de Paraitinga. Há muitos anos atrás, eles investiam, porque tem uma diferença de investimento, né, e de despesa, porque o carnaval de Guaratinguetá, ele gera despesa, ele não é um investimento, até hoje ele é despesa, porque vocês investem que seja R$1 milhão, você não tem essa taxa de retorno. São Luís de Paraitinga, eles investiam 250 mil, há 10 anos atrás, a taxa de retorno deles era 5 milhões, então quer dizer... Aí é investimento. Não é? Tem uma diferença que às vezes as pessoas elas não se atentam para um detalhe, que é um detalhe financeiro, que quem vai investir só está preocupado com esse detalhe financeiro. Claro. Quem é megalomaníaco, daí não adianta conversar com o louco. Né? Nem dá.
O Veríssimo dizia que você não pode discutir com o idiota, porque quem vê a discussão de longe não vai distinguir quem é o idiota. Você concorda? Verdade. Bom, eu tô aqui com o Célio Leite, que é irmão da Sueli. Minha amiga. Que deve estar ouvindo, inclusive. Minha amiga adora a Sueli. E daqui a pouquinho, viu, Faísca, a gente vai voltar e vai falar de carnaval, atendendo a solicitação do nosso companheiro, que fala de carnaval irritantemente, né? Porque depois do carnaval, eu sou assim, sabe? Depois do carnaval, não quero mais ouvir falar de carnaval. Eles não, eles falam de carnaval inteiro, eles sabem tudo de carnaval. Mas parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Faísca? Não, daqui a pouquinho, depois do giro, o assunto é carnaval. O Plano Multimédico da Funerária Central, dando total assistência nas horas mais difíceis e também com descontos para médicos, hospitais, laboratórios, farmácias e muito mais. Plano Multimédico da Funerária Central. Associe-se também. Telefones: Lorena 3152-2579, Guaratinguetá 3132-1424, em Aparecida 3105-1631, na Cidade Potim 3112-2696 e na Cidade de Roseira 3646-2777. Plano Multimédico, só da Funerária Central. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Bom, eu estou recebendo ao vivo em cores, ao lado aqui da minha companheira de trabalho, a Cláudia Turra. Mandar um abraço também para a irmã da Claudinha, Cecília, que é uma excelente fisioterapeuta. E agora a Clara, né, que é irmã da Cláudia, ela é gêmea. Então eu vejo a Clara lá no Dr. Marcelo, porque a Cecília atende no Dr. Marcelo Meirelles, é fisioterapeuta lá. Eu olho e falo, nossa, Claudinha está chegando. Mas não é. A Clara que ela faz enfermagem, né, Cláudia? Ela já se formou? Não, né? Vai se formar, então mandar um beijo para as duas também, nossas amigas. Eu estou recebendo o secretário de Turismo, Célio Leite, como eu disse, irmão da Sueli. E a Sueli, que por sua vez é casada com o Getúlio, que agora é secretário do Meio Ambiente. A Sueli está super integrada à Prefeitura de Guará. Ô Célio, mas vamos falar de carnaval, né? O Faísca fez as perguntas, eu queria que você respondesse primeiro ao Faísca, para depois a gente divagar a respeito de carnaval aqui no nosso programa. Tá, vamos começar. Eu acho que é importante a gente começar falando do relacionamento, né? O Faísca perguntou muito de como está o relacionamento da Secretaria com o ESG, que sempre foi um relacionamento extremamente democrático, né? Não só com o ESG, mas também com todos os presidentes de escola de samba. E porque a partir do momento em que a gente começou a discutir o carnaval, que foi lá em meados do ano passado, maio, junho, né? Para poder começar a estruturar, ver como é que a gente ia fazer para esse ano, a gente firmou o pé, né? E disse que a gente só ia construir alguma coisa que fosse diferente e que suprisse o apelo da população se tivesse diálogo. Senão não ia rolar. Não adianta eu querer fechar com a minha equipe lá dentro, apesar de eu ter o Tilica lá que manja pra caramba de carnaval, querer estruturar o carnaval em gabinete fechado, né? Então essa interação eu acho que já foi um ponto inicial muito, muito importante, porque segundo os próprios presidentes de escola de samba e também o Severino, que está lá na UESB, parece que nunca teve essa interação tão fácil. Tão estreita. Isso já facilitou bastante os trabalhos. É bom deixar claro aqui, Adriana, que nem tudo em relação a gente, apesar de a gente estar no meio ainda aí do processo de elaboração do carnaval e tudo mais, muitas dos projetos que a gente tinha em vista para poder fazer, a gente não conseguiu, né? A gente tinha sim a intenção de criar, não conseguiu para esse ano, mas a gente também não abandonou a ideia, né? Um dia a gente vai conseguir fazer com que as escolas sejam cada vez mais independentes dos recursos que vêm da prefeitura. Sim. Tem que criar os projetos. A gente criou, inclusive, colocou no papel vários projetos, né? Dentre eles as oficinas que aconteceriam nas escolas de samba para poder agregar mais a comunidade, que não foi para frente por questões pontuais jurídicas, né? Tem que se fazer um convênio, é um imbróglio muito grande que a gente achou por bem não fazer, senão atrasaria, inclusive, o planejamento de carnaval. Mas, enfim, são ideias que estão no papel ainda e que certamente serão colocadas
para poder retomar esse brilhantismo aí que o Carnaval de Guaratinguetá sempre teve, né? E com possibilidades maiores de brilho. Em relação à questão das documentações das escolas de samba, foram 4 escolas que entregaram a documentação até agora, né? Já foram analisadas, na verdade, assim, Embaixada do Morro, Bonecos Cobiçados e Mocidade Alegre, elas entregaram assim a tempo de serem analisadas as documentações. A Tamandaré entregou, na verdade, anteontem e ainda está em processo de análise, alguma coisinha ou outra ali, mas eu acredito que solucione. E estamos aguardando aí a entrega da documentação de outras escolas. O que, na verdade, não impediria essas escolas de, posteriormente, eu estou alinhando com o prefeito aí uma data definitiva, porque eu fico no meio de campo entre as escolas e a administração nesse sentido, né, para poder efetuar logo o pagamento desses recursos, né, que foram aprovados pela Câmara, entregar o quanto antes, né, para as escolas, para que elas possam, enfim, trabalhar e continuar desenvolvendo seus trabalhos. Mas isso não impede que essas outras 2 escolas entreguem essa documentação posteriormente. Eu acredito que a lei fala no mês de janeiro, então tem o prazo de janeiro inteiro para poder, né? Até o dia 31 para poder entregar. Com a vantagem de janeiro ter 31, né? Exatamente, um dia a mais, né? Então essa questão da documentação ela está andando sim e está, né, caminhando dentro daquilo que a gente previu. Houve também aí uma série de dúvidas em relação a outros recursos que a gente proporcionou à OESG. A gente fez um lançamento. Primeiro, deixar claro o seguinte: a parceria sempre existiu. A gente fez a festa do samba, que foi lá na Praça Condessa de Frontan, que foi assim uma retomada. Na verdade, ela não foi, o impacto daquilo ali não seria nem envolver muitas pessoas, seria pelo menos, se a gente conseguisse juntar ali a comunidade ligada ao samba, né, a gente já obteria sucesso. Então ela foi um evento mais voltado para a gente agregar qualitativamente as pessoas do que quantitativamente. Então muita gente foi lá, foi feito inclusive o simpósio do samba, onde a gente discutiu muitas coisas pertinentes ao carnaval. Então a OESG ainda teve lá a sua, explorou, enfim, a praça ali economicamente, teve algum retorno. Depois também deixar claro a questão do CD, né? No CD foi interessante que não teve dinheiro público envolvido no CD. Confecção do CD. A confecção do CD teve aí uma participação muito boa do Beto Couto, tem que deixar claro isso aqui. Da Piratininga. Que é também um batalhador pelo carnaval. Inteiro, exatamente. Ele foi uma das pessoas ali que batalhou bastante por correr atrás desses patrocínios. A Secretaria de Turismo, ela apoiou o quê? Com transporte, levando o pessoal para poder fazer a gravação e colocando à disposição logística, né? A logística, colocando ali à disposição o Tilica, né, que também manja bastante disso, para poder fazer ali ser o intermediário disso tudo. E não teve dinheiro público e ficou num preço assim extremamente acessível, né? A OESG tem como prestar contas disso aí, mas eu acredito que tenha ficado ali em torno de 18 a 19 mil reais a confecção de 1000 CDs, né? Que está aí agora com as escolas para poder serem comercializados, distribuídos e tudo mais. Houve também uma parceria com a OESG, né? Em se ceder à praça durante o período natalino, para que a praça tivesse a exploração pela OESG, para que ela obtivesse os recursos, enfim, dessa exploração. Então o prefeito baixou um decreto, né, onde a OESG fez aí a parceria com um empresário ligado a esse setor de parques e praças de alimentação, porque isso também era uma demanda dos próprios comerciantes aqui da região central, tá? Eu fiz uma reunião com os comerciantes no período pré-natalino e havia essa necessidade, uma vez que aqui a região central concorre com o shopping center, concorre com outras regiões comerciais da cidade, então seria importante que você tivesse atrativos aqui na praça para que as pessoas pudessem se manter aqui até o período aí das 22 aliás, horas. Célio, só um adendo, né? Você está dando uma explanação interessantíssima, que aliás é um aspecto que vai ter que ser trabalhado por vocês, né? Certamente. Porque a praça, se não tiver algo que atraia o público para vir... Primeiro que Guará é uma cidade que é um inferno. Nossa, como que faz calor. Tinha até um negócio no Facebook, que era a Sandra Angenberg
dando a informação que homem pega fogo em Guaratinguetá. Porque a cidade é uma cidade muito quente. Então, claro que a pessoa não vai sair da casa dela para passar calor aqui. Sim. Então, esse seria um projeto também que seria a menina dos olhos de vocês? Certamente. A gente tem a intenção, né? Aliás, até você falou do Getúlio, né? O Getúlio agora ele é secretário de Meio Ambiente. O Getúlio ele tem Sangue bom também. Essa coisa cristalizada na cabeça Competentíssimo. que é aquela proporção de área verde por habitante. Ele, toda vez a gente vai discutir, mas tem que ter X e tal, não sei o que. Então ele é um batalhador ele por gosta isso. do matinho de um... E isso refresca a cidade, né? Gente, se não gosta de matinho, também vão deturpar, né? Ele é um homem do meio ambiente, ele trabalha com isso há muito tempo. Alô, bom dia? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Eu Faísca de novo. Fala, Faísca. Desculpa atrapalhar você. Não, pode vir aqui toda sexta-feira, se você quiser falar de carnaval. Tá bom, tem muita novidade mesmo, viu? Então. Já aproveitar que hoje a Tamandaré apresenta o seu casal de mestre e porta-bandeira do Salgueiro, que vai ser oficial do Tamandaré 2014. Então, quem quiser, a partir das 22 horas, lá na sede da Tamandaré, a presença do casal de mestre e porta-bandeira do Salgueiro, que é a Marcela Alves e o Cid Clay. Eles desfilam no Salgueiro e vão estar desfilando no Carnaval pela Tamandaré, e hoje a apresentação oficial. Bom, o seguinte, que eu queria fazer a pergunta ao Célio, a respeito disso aí, Célio. A dúvida há muito na cidade a respeito desse onde o aluguel, né, da UESG junto à Secretaria de Turismo, a esse espaço de Natal que aconteceu na cidade. Se fala que foi em torno de R$30 mil para que a UESG pudesse ter uma parceria junto a esse trabalho de barracas, parque de diversão. Eu gostaria que você explicasse, Célio, como que ficou, que ponto ficou. As escolas realmente receberam essa participação e se havia também parece que a associação de, como é que diz, essa parte da social, né, social de Guaratinguetá também teria uma parceria. E algumas escolas dizem que não receberam totalmente essa quantidade que deveria ser, parece que em torno de R$5 mil para cada escola. Então eu gostaria que você, já como secretário, tirasse essa dúvida das pessoas que perguntam para nós, que é da imprensa, que algumas escolas dizem que recebeu, outras falam que não. Então eu gostaria que você pudesse colocar para a gente, já com clareza, como é que ficou a situação dessa parte de aluguel do Natal para que a UESG tivesse uma verba. E por que se ela conseguiu receber, se é que recebeu, e agora está impossibilitando de receber o restante da subvenção. Essa é a nossa dúvida. Ok, Faísca, obrigado. Um abraço. Bom, Faísca, na verdade, assim, eu tive contato com o Severino anteontem, eu não conversei com ele, conversei com ele anteontem e ele disse que as escolas, né, a princípio ali, todas receberam o recurso. Pode ser que tenha tido aí algum atraso no recebimento, porque, como eu disse para você, houve a gravação do CD que não envolveu dinheiro público, mas custou dinheiro, né? Eu acredito que a UESG tenha recebido aí os recursos totalmente para poder pagar as escolas, né? E o Severino me garantiu que pagou, né? Gravou o CD, também tá enfim, tudo pago, e a prestação de contas que a informação que eu tenho do Severino é que está tudo quitado. Bom, ô Célio, você acha que é utópico a gente imaginar o Carnaval de Guaratinguetá autossustentável? Não acho. Eu não acho, Adriana, porque, na verdade, assim, tem que ter a consciência por parte das escolas que o Carnaval de Guaratinguetá ele só vai ser autossustentável se a comunidade voltar a participar do Carnaval. Esse que é o problema, se a né? comunidade não voltar, não tem jeito de você ter fatores geradores de recursos para as escolas. Como é que você faz isso? Hoje tem inúmeras formas, né? Você pode fazer, por exemplo, o Rio de Janeiro funciona muito com recurso... indústria, né? É uma indústria. O Rio de Janeiro funciona muito com recurso privado. Sim. Né? Por exemplo, a BASF, eu chuto valores aqui porque eu não tenho essa informação correta, mas a BASF, quando a Avenida Isabel ela foi campeã, houve aí a divulgação de que ela havia patrocinado a escola em R$6 milhões. Então, assim, há essa iniciativa de marketing mesmo, em se divulgar, né? Há a iniciativa da UESG ser uma entidade capaz de obter recursos através de leis de incentivo. Isso eu já conversei com o Severino. Inclusive, me coloquei até à disposição de ser um voluntário, né, para elaborar projeto, enfim, correr atrás de recursos, de leis
leis de incentivo para que a UESG possa ter fôlego e fomentar o carnaval de todas as escolas. E a escola também, ela tem que se conscientizar. Por que tem que voltar, a comunidade tem que voltar? Porque a escola de samba, ela não pode ser uma instituição que funcione 3 meses antes do carnaval. Ela tem que ser uma instituição que funcione o ano inteiro, 365 que é o dias que eu por acabei ano. de falar, né? A gente só vai falar de carnaval nessa época do ano. Exatamente. Então, assim, se a escola... Excetuando alguns profissionais, e eu estou falando da área, que é o caso do Faísca e do Beto Couto, que tratam desse assunto o ano inteiro, os demais profissionais só falam nessa época. Eu vou dar só um exemplo aqui, que é um exemplo que eu vivi, né? Na verdade, a minha vida inteira, né? Porque o meu pai, ele ajudou muito lá em Aparecida na elaboração do que se transformou hoje a Festa São Benedito, né? A Festa São Benedito, ela é uma instituição invejável em Aparecida. Ela agrega mais de 1.200 voluntários, pessoas que trabalham ao longo do ano em busca, né, de condições para que a festa aconteça, da maneira como ela puder ajudar, né? Então, assim, e a festa, ela movimenta ali, só a festa, em torno hoje de R$500 mil para organizar a festa. E isso vem acontecendo e vem tendo, assim, saltos quantitativos, né, em termos de recursos, e qualitativos, de grande importância. Então, é um exemplo a ser seguido. Mas lá tem a paróquia, a igreja, enfim, muitas vezes pode ser detentora de recursos, tal, mas ela não é feita com recursos da paróquia, muito pelo contrário, acaba até sobrando dinheiro para a paróquia na realização da festa. E até vocês agora vão ter a possibilidade de um incremento para a festa de São Benedito, né? Você que já tem esse know-how aqui de Guaratinguetá, né? Que as pessoas também são abnegadas, elas ficam trabalhando o ano inteiro, fazem diversas atividades para ter um recurso que na maioria das vezes é limitado para fazer a festa São Benedito de Guaratinguetá. Então, também é um bom tempo para você marcar a posição nesse aspecto, aqui para a cidade de Guaratinguetá, né? Eu já falei, aqui a gente poderia, o Chiquinho fala muito isso, né, que a gente poderia ter uma quinzena inteira aí de festa. Eu não acho que seja, assim... ideia delirante. Totalmente delirante, não. O que falta, no meu ver, para a festa de São Benedito aqui de Guaratinguetá é muito de manifestação cultural ligada à festa. A gente, por exemplo, lá em Aparecida, isso eu converso muito com o Tilica, quando a gente pega a procissão que finaliza a festa lá na segunda-feira, e a gente assiste aquela procissão, aquilo ali é uma aula de cultura, e é uma aula de organização, porque você agrega ali cerca de 70 congadas em Moçambique e outras manifestações que dificilmente você vê em outro lugar. E é um desfile assim magnífico, entendeu? É realmente um grande fechamento da festa, que mostra que você não consegue fazer uma festa só com barraquinha de linguiça, churrasquinho e show. Que tem um aporte financeiro para isso, né? Então, a realidade que a gente está falando é justamente essa, uma mudança de conceito. Sim. Né? Eu acho que você tem esse papel agora, e eu estou falando isso porque você citou a festa São Benedito de Aparecido, que você conviveu com seu pai ajudando, trazer um pouco desse know-how para esse incremento para a nossa festa. Claro. Porque a dona Mercedes Chacon, que foi uma batalhadora, e eu sei de São Benedito, porque a minha sogra, ela trabalha na festa São Benedito, ela tem 94 anos, acho que desde os 10 anos, entendeu? Então, é uma pessoa que as pessoas que estão ali, eles são devotados ao santo. Então, tem que ter uma forma de profissionalizar isso e fazer uma festa não tão grandiosa como a de Aparecida, mas uma festa que seja grandiosa para os padrões de Guaratinguetá. E digna da tradição da festa, porque a festa aqui de Guaratinguetá tem, eu acho que 300 e tantos anos. Muitos anos, velha já, é antiga. É muito antiga. Aliás, a festa de Aparecida, ela surgiu daqui, né? Daqui de Guaratinguetá. Bom, Célio, o nosso tempo, infelizmente, ele findou-se, que é assim, né? Eu ligo, a pessoa fala assim, não, o programa é de entrevista, daí é 1 hora, a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou ficar 1 hora? Às vezes não dá pra nada, né? Quando eu vejo, né, Cláudio? Mais 2 horas, né? Porque a gente fala, né? É que a gente ganha pra falar. Nem sempre ganha, né? Às vezes a gente fala de graça, mas a gente fala. Bom, Célio, eu quero agradecer você, parabenizá-lo por todo esse trabalho que você vem realizando aqui em Guaratinguetá, ao prefeito Francisco Carlos, que fez, né, que conseguiu
almejou algo que era tão esperado para a cidade de Guaratinguetá, a estância turística. Foi mérito do trabalho dele e até da proximidade que ele tem com o governador do estado, o Geraldo Alckmin, que fez questão de vir aqui. Dom Raimundo, que é cardeal, assim, ó, com o Francisco, né? O Franciscano também de amigo, são né? São apoios, assim, que a gente imprescindíveis. Não tem como, imprescindíveis. Então, exatamente. parabéns a você. Tenho certeza que agora, com esse salto, você vai ter, você que é uma pessoa preparada, é moldada para isso, né? Está moldado para isso. Acompanhei, eu falo isso porque acompanhei, embora não tivesse entrevistado enquanto secretário de turismo de Aparecida, eu acompanhava, né, como jornalista, o trabalho que você realizou no município. Não fez mais, porque tem muitas questões políticas que envolvem, mas agora eu espero que você tenha asas para voar e trazer para Guaratinguetá aquilo que Guaratinguetá merece. Eu agradeço, Adriana, a oportunidade. Na verdade, assim, acho que o presente é para a cidade, né? A secretaria, é lógico que ela vai ser a secretaria é o gestor, mas quem ganha, na verdade, é o munícipe no dia a dia dela aqui, da vida dela aqui na cidade de Guaratinguetá, que vai acabar usufruindo desse benefício. Em relação a Aparecida, quando você tiver uma oportunidade de estar com o prefeito, de preferência aqui, sentado, né, onde eu estou, pergunte ao Márcio Siqueira, né, porque eu tenho Gosto muito do Márcio. Eu tenho uma questão pessoal com o Márcio, inclusive de proximidade, ele foi meu professor e tudo mais. Pergunte a ele a importância do DAD na administração dele. Se não fosse o DAD, ele não teria feito bom, Márcio, né? Nada na cidade de Aparecida, porque boa parte... E tem também o próprio santuário que o padre, o arcebispo Darcy Nicioli, ele é bom do babado, né? Que ele chegou lá e chutou o pau da barraca. Falou assim, ó, tem que profissionalizar, vamos profissionalizar. E hoje a Aparecida recebe aí 11 milhões. É claro que vem por causa da santa e tal, mas tem uma estrutura adequada para as pessoas que vêm visitar a Aparecida. Que vêm para Guaratinguetá. Eles têm um carinho especial pelo santuário de Frei Galvão. Tem que arrumar ali o orfanato. Ai, mas isso é papo para outro rolê no papo. Né? Papo para muito chope. Célio, um abraço para você, tá? Obrigada e boa sorte aí. Quando você precisar, estamos aqui. Mesmo que eu não convide, você tem algo a dizer, esse espaço está aberto. Sinta que essa é a sua casa, né? Você é irmão da Sueli, então você tem cartão, tem crédito. Eu que agradeço, Adriana, a oportunidade, e sempre que puder estarei aqui. Bom, gente, fazer uma fofoca no final do programa. O Haroldo Tupinambá, que é meu amigo jornalista, gosto muito do Haroldo, ele falava assim, Adriana, fica piegas você falar. Isso, ó, há 20 anos atrás, porque, como eu digo, eu tô antigo. Daí ela falou, não, porque você fala que é amigo, não sei o que, mas isso não tem nada a ver, né? A irmã dele é minha amiga, ela viu eu quando eu tinha 10 anos de idade. Ele é vizinha da minha mãe lá. Então, um beijão pra você, viu, Célio? Cláudia Turra, até a semana que vem. Semana que vem a gente está aqui junto de novo, Adriana, com mais um Rolando um Papo. Uma semana aí maravilhosa para todo mundo. E não chegue atrasado, senão você vai ser demitido por justa causa. Você que ganha um salário monstro na rádio, né, ô Carlos? Daí, se ela for mandar embora por justa causa, é zero, viu, Cláudio? Não vai ter chance nenhuma. Gente, ó, obrigada por todos vocês. Obrigada a participação do nosso companheiro, né, de rádio também, Alfaísca. E a todos vocês que acompanham religiosamente toda sexta-feira o nosso programa Rolando Papo. Você sabe que eu encontrei uma senhorinha, ela me abordou na rua e falou assim, ai, dona Adriana, eu fico esperando chegar sexta-feira só para ouvir a senhora. Eu falei, que meio. Até dei um beijinho e tal, mas ela esqueceu de me falar o nome. Então, ó, brigadíssimo para vocês que estão ligados aí no nosso programa e que ficam aguardando a sexta-feira para ouvir o Rolando um Papo. Um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e sexta-feira a gente está aqui de novo. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você.